Em 1983, o Sudão, país do continente africano, entrou em sua segunda guerra civil, deixando um saldo de milhões de mortos e milhões de refugiados. Esse foi considerado um dos piores conflitos do final do século XX. Os mais afetados foram as crianças do sul do país, cuja uma grande parte, além de sofrerem atrocidades nas mãos dos rebeldes, também foram sequestradas e obrigadas a lutar em seus exércitos. Em 1998, um homem vai para o Sudão como missionário, e lá ele faz uma promessa para Deus de que faria o possível para ajudar essas crianças. Ele então, diferente dos missionários convencionais, pega em armas e começa a liderar missões de resgate para salvar essas crianças. No vídeo de hoje, eu vou contar a história de Sam Childers, também conhecido como o pregador da metralhadora. Meu nome é Júlio Chagas, sejam bem-vindos ao meu canal e à Terça Curiosa. Sam Childers nasceu em 1963, em Grand Forks, na Dakota do Norte, Estados Unidos. Filho de Paul Childers, um ferreiro ex-fuzileiro naval, e de Daisy Childers, uma dona de casa. Ele tinha 2 irmãos mais velhos. Ele também teve uma irmã, que morreu devido a um problema cardíaco antes de completar 1 ano de idade. Durante sua infância, ele se mudou várias vezes com a família por conta do trabalho de seu pai. Seus pais eram cristãos fervorosos e educavam seus filhos nas bases da doutrina cristã. Em resumo, ele tinha uma boa família e uma boa vida para os padrões da época. Em 1974, quando Sam tinha 11 anos, ele se mudou com a família para Grand Rapids, no estado do Minnesota. Lá, ele começou a fumar e fazer uso de álcool e drogas mais pesadas, o que o levou a muitos anos de vício, tráfico e alcoolismo. Quando ele tinha 15 anos, seu pai lhe deu uma escolha. Disse que ele poderia continuar tendo uma vida junto com a família, mas teria que abandonar as drogas. Ou ele poderia continuar com as drogas, mas teria que ir viver nas ruas. Sam escolheu as drogas e foi morar nas ruas. Ele poderia ir para casa sempre que quisesse, mas não poderia levar nenhuma droga. Posteriormente, Sam acabou entrando para um grupo de motoclube de foras da lei, cuja sua função era ser segurança armado de traficantes. Seu pai lhe disse que ele acabaria sendo morto mais cedo ou mais tarde, se continuasse nessa vida, e sua mãe estava muito triste com o caminho que ele havia tomado. Anos antes de Sam Childers nascer, no período em que sua mãe esteve grávida e durante a sua infância, um pastor havia profetizado que Sam seria um pregador que viajaria pelo mundo levando a palavra do Senhor. Porém, até aquele momento, essa profecia não condizia em nada com a realidade. Mas apesar disso, a mãe de Sam nunca desistiu de orar por ele. Enquanto fazia segurança para um traficante em uma boate, Sam conheceu Lynn, uma stripper que viria a se tornar sua esposa. Lynn, assim como Sam, nasceu em uma família cristã, mas em sua adolescência ela passou a usar drogas e acabou ficando grávida aos 16 anos. Para poder se manter e sustentar o seu vício, ela começou a trabalhar como stripper em uma boate. Após se conhecerem, Sam e Lynn passaram as primeiras semanas juntos, bebendo e se drogando, e com o passar do tempo, foram consolidando o relacionamento e tiveram uma filha. Lynn não estava feliz sendo uma stripper e usuária de drogas, e ela queria mudar de vida. E essa mudança veio com um acontecimento que quase tirou a vida de Sam Childers. Enquanto ele estava em um bar na cidade de Orlando, na Flórida, se meteu em uma briga que virou um tiroteio, deixando várias pessoas baleadas. Ele quase morreu naquele bar. E ao chegar em casa, disse para Lynn que era hora deles se mudarem. Ela ficou sem entender e perguntou para ele o que tinha acontecido. Ele explicou a ela sobre a briga e que quase morreu. Os dois então decidiram se mudar para a Pensilvânia, e foi lá que Lynn começou a frequentar a igreja. Segundo Sam Childers, ele sentiu que sua esposa estava se afastando dele, e se manteve relutante em ir para a igreja junto com ela. Ele diz que a tratou muito mal por 2 anos, pois achava que havia perdido sua esposa para Deus. Lynn nunca desistiu do marido e sempre o convidava para ir à igreja junto com ela. Em junho de 1992, Sam Childers resolveu aceitar esse pedido. Segundo ele, sentou-se na primeira fila da igreja e o pastor fez uma pregação que parecia voltada a ele, e nesse dia ele entregou sua vida ao Senhor. Ainda em 92, o pastor profetizou que ele iria para a África e pregaria a palavra do Senhor por lá. Sam disse que ficou muito irritado com essa profecia e que esperou o pastor do lado de fora da igreja para bater nele. Quando Sam confrontou o pastor, o mesmo apenas disse que era a vontade de Deus, e Sam disse que jamais pisaria na África.
O pastor apenas olhou para ele e, com um pequeno sorriso, disse: "Veremos." Em 1998, 6 anos após a profecia, Sam Childers viajou pela primeira vez como missionário para o Sudão, um país do continente africano. Nessa época, o Sudão estava em meio à Segunda Guerra Civil Sudanesa, que se deu início em 1983 e foi considerada uma das guerras mais longas e mais mortíferas do final do século XX. Sam se instalou no vilarejo de Yei, junto com outros missionários, para ajudar a consertar cabanas de civis que foram danificadas no conflito. Mas sua vida mudou no instante que ele tropeçou no corpo de uma criança que havia pisado numa mina terrestre. Naquele momento, ele se ajoelhou e prometeu a Deus que faria qualquer coisa ao seu alcance para salvar as crianças afetadas pela guerra. Ao passar pela aldeia de Nimule, na fronteira com Uganda, Sam diz que Deus o mandou construir um orfanato e que era para ele construir bem naquele local. Ele então voltou para os Estados Unidos, vendeu a sua empresa de construção e enviou todo o dinheiro para a África. Ele até teve problemas financeiros por conta disso. Inclusive, quando ele voltou para a África, ele foi só com a passagem de ida, pois ele não tinha dinheiro para comprar a passagem de volta. Lentamente, o orfanato começou a ser construído. Durante o dia, Sam limpava o mato e construía as cabanas que abrigariam as crianças. Durante a noite, ele dormia sob uma árvore com a Bíblia em uma mão e sua AK-47 na outra. Com o orfanato concluído, Sam começou a liderar missões armadas para resgatar crianças que estavam em posse do Exército de Resistência do Senhor, uma milícia rebelde e brutal, responsável pelo sequestro de 30 mil crianças e pela morte de milhares de pessoas. Em pouco tempo, ele se tornou uma lenda, e a história de suas façanhas se espalharam pelo país. Logo, os moradores começaram a chamá-lo de "O Pregador da Metralhadora". De início, Sam não gostou muito desse nome, mas posteriormente ele o adotou e o usa até os dias de hoje. Ainda no ano de 1998, Sam fundou a instituição de caridade Anjos da África Oriental, responsáveis por inúmeras construções em vários países do continente africano, tais como Sudão do Sul, Uganda e Etiópia. Ao longo dos anos, eles construíram orfanatos, escolas, centros de treinamento e uma fazenda comercial para ensinar adolescentes um ofício e ganhar a vida. Eles também cavaram 40 poços para que moradores locais pudessem ter acesso à água e desenvolveram um programa de alimentação que serve mais de 13 mil refeições por dia. Sam Childers afirma que já resgatou mais de 1.000 crianças que estavam em posse dos exércitos rebeldes e que nunca perdeu nenhuma delas nos confrontos que ocorriam por conta dessas missões. Apesar de receber várias críticas de algumas pessoas que não concordam com seus métodos, ele diz que não se arrepende e jamais irá se desculpar por pegar em armas para proteger as crianças que estão sendo sequestradas, violentadas e mortas. Ele diz ainda que, se for necessário, fará tudo novamente sem hesitar. Em 9 de janeiro de 2005, foi assinado o Tratado de Naivasha, que pôs fim à Segunda Guerra Civil Sudanesa, após quase 22 anos de conflito, que resultou na morte de aproximadamente 2 milhões de civis e mais de 4 milhões de refugiados. É o número de mortos mais alto causado por um conflito desde a Segunda Guerra Mundial. Também, por consequência desse conflito, o Sudão foi dividido em dois. O norte permanece como Sudão e o sul como Sudão do Sul. No total, Sam Childers ficou por mais de 20 anos na África. Quando saía, ele fazia turnês de pregação na Austrália e nos Estados Unidos para arrecadar fundos para sua instituição de caridade. Em 2009, ele lançou uma autobiografia intitulada Another Man's War, que em português é algo como Guerra de Outro Homem, onde ele conta toda a sua história. Em 2011, foi lançado o filme Machine Gun Preacher, que aqui no Brasil é conhecido como Redenção. Esse filme é baseado na autobiografia de Sam Childers e foi estrelado pelo ator Gerard Butler no papel principal, que interpreta o Sam. Esse filme é muito bom, então para quem ainda não assistiu, vai aí uma boa dica de filme para vocês. Em 2013, ele ganhou o prêmio Madre Teresa por Justiça Social, que é dado a indivíduos e organizações que promovem a paz, a igualdade e a justiça social. Hoje, Sam Childers dá várias entrevistas e palestras sobre a sua história, além de suas pregações pelo mundo. Ele está trabalhando em uma nova produção cinematográfica, cujo roteiro foi escrito por ele mesmo. Ele diz que essa nova produção será mais fiel à sua história do que a outra lançada em 2011 e que espera iniciar as gravações em 2021. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.